Oi gente, dando continuidade àquela série de vídeos que eu comentei no último vídeo com vocês, onde eu vou falar sobre as disciplinas que eu tive ao longo de todos os períodos até chegar nesse que eu tô agora, que é o vídeo do primeiro período, e nesse agora eu vou falar sobre as disciplinas do segundo período. Oi gente, a primeira disciplina que eu tenho pra falar pra vocês é a anatomia dentária, cabeça e pescoço, que a gente também pode chamar de anatomia 2, né? No primeiro semestre a gente tem a anatomia, que eu falei pra vocês que a gente estuda tudo do corpo inteiro. E nessa historinha a gente aprende os ossos da cabeça. A diferença entre um e outra é, lá a gente vê que existe um osso. Na anatomia do segundo período, a gente vê que nesse osso tem 1000 coisas. Tem um buraquinho, um orifício, tem uma saliência, tem uma asinha, tem uma ponta pra cá, uma ponta pra lá. E cada coisa dessa, as pessoas inteligentes resolveram dar um nome. Cada osso tem 1 milhão de coisas que a gente precisa saber. E aí lembrem quando eu falei da prova prática da anatomia. É a mesma coisa para essa anatomia cabeça e pescoço. Ele vai colocar lá um osso e vai colocar um alfinete em qualquer um desses acidentes. E a gente tem que se lembrar. A gente aprende também os músculos da face, os músculos da mastigação. A gente aprende mais detalhes sobre a ATM, né? A articulação temporomandibular. Estudar também os nervos. Um nervo se divide em 3 ramos. Cada ramo desse se divide em mais de não sei quantos. Cada raminho vai inervar uma parte da face. A vascularização, a ramificação das artérias. É tanta coisa. E aí esses são os primeiros módulos. O último módulo é a anatomia dentária. Então essa é a parte legal. A gente aprende toda a estrutura dos dentes, numerar o nome. Em anatomia dentária eu usei esse livro aqui para estudar. E o Gray também a gente usa muito. Um exemplo para vocês, o osso esfenoide. Cada setinha dessa é uma estrutura do osso. Ainda tem essas aqui. De uma forma como funcionava a primeira anatomia, funciona essa aqui também. A gente tem prova teórica e tem prova prática. No início eu gravava toda a aula e em casa eu passava a aula limpa. Então, olha a quantidade de coisa que tem. Aqui é um resumo de todos os músculos da expressão facial. A gente precisa saber a origem dos músculos e a inserção. Então, sempre a origem e inserção, tudo isso é cobrado. Músculo da pálpebra, músculo do nariz, músculos da boca, músculos da mastigação, que são os 4. A parte de inervação, então aqui é o nervo trigêmeo, como os nervos eles se ramificam. Cada ramo de cada nervo vai inervar, por exemplo, o ciliar vai inervar o bulbo do olho. Como era muita coisa para a gente anotar, às vezes eu gravava a aula e digitava em casa, então não dava tempo de escrever. Então isso aqui é toda a parte de cavidade bucal. A segunda disciplina é Fisiologia Humana. Para dar exemplos de assuntos que a gente estuda, eu resolvi ler. Então a gente aprendeu sobre transmissão sináptica e contração muscular, fisiologia geral das sensações, funções motoras da medula, sistema nervoso autônomo, princípios gerais de fisiologia endócrina, fisiologia do eixo hipotálamo hipofisário, fisiologia da tireoide e paratireoide. E nessa parte a gente precisa estudar um monte de hormônio, o que é que vai estimular o que para fazer o que, fisiologia do coração, regulação da circulação e da pressão arterial, mecânica respiratória e intercâmbio gasoso, regulação neuroquímica da respiração. Aprende muitos mecanismos diferentes, a gente aprende como funciona realmente tudo. De homeostase, as respostas, né, aos estímulos. Então aqui é um pouquinho sobre a parte da tireoide, tem muitos esqueminhas desse. Acabei não escrevendo tanto nessa disciplina também, porque a gente tinha aula, a gente acabava precisando estudar pelo livro. E era muito assunto. A terceira disciplina foi genética humana. Basicamente a gente vai revisar estrutura do DNA, estrutura do cromossomo, replicação, transcrição, tradução, o ciclo celular. Aqui não é básico, né? A gente revê tudo com mais detalhes. Existem coisas que a gente não aprende na escola. Revisa a lei de Mendel, as várias leis também que tem, padrões de herança, alterações cromossômicas, as mutações que acontecem. A gente estuda também as principais síndromes, síndrome de Down, síndrome de Turner. E essa disciplina, além de ter a parte teórica, ela tinha prática no final, então a gente fazia estudo dirigido, a gente fazia algumas atividades. Então aqui o que eu falei para vocês de estrutura do cromossomo, a compactação do DNA, classificação dos cromossomos, ciclo celular, prevenção de doenças genéticas. Tem também histologia dos sistemas, que basicamente é pegar esses sistemas que a gente aprende na fisiologia e aprende na anatomia também e ver como é a histologia dos tecidos. Então, por exemplo, que é a única coisa que eu me lembro, é o sistema circulatório.
A gente aprende a estrutura das arteríolas, das vênulas, o formato das células. Então, é mais ou menos assim que a gente estuda realmente a histologia, estuda os tecidos dos sistemas do nosso organismo como um todo. A gente aprendeu a estrutura dos vasos, endotélio, tecido muscular, tecido conjuntivo e as estruturas do coração. Nessa disciplina, assim como embriologia, histologia, citologia, a gente vai para o laboratório para visualizar as lâminas. Então também tem roteirinho, a gente também precisa desenhar, mas eu acabei perdendo meu roteiro, então eu não tenho para mostrar para vocês. Então, sistema respiratório, como é o epitélio, as células, basicamente isso que a gente estuda. E também bioética, que também é uma disciplina onde tem muito debate, muita discussão. A gente lê textos, a gente assiste filmes que trazem questões que envolvem a ética, conversa sobre doação de órgão, aspectos éticos que envolvem transplante, que envolvem pacientes com HIV, eutanásia, aborto. Os princípios da bioética são 4, mas, por exemplo, tem o princípio da não maleficência, que significa você não poder causar nenhum mal para o paciente, nenhum dano. Tem também o princípio da beneficência, que é você ter que promover o bem-estar daquele paciente. Aprender um pouquinho sobre TCLE, que é Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A gente aprendeu como que funciona, como que se constrói. Esse termo é muito importante para pesquisas, para atendimentos. Lá na faculdade, por exemplo, então ele assina aquele terminho autorizando que os dados dele vão ser utilizados, por exemplo, para fins acadêmicos. Então, a gente aprende algumas questões que são importantes para a vida mesmo acadêmica. E também, metodologia do trabalho científico. Nessa cadeira, a gente aprende a base do trabalho científico, né? Então, a gente aprende os principais componentes, os tipos de trabalho científico, a gente aprende a montar mesmo, a fazer citação, a fazer referência, os diversos tipos de referência que tem para ser feitos. Enfim, toda a estrutura base mesmo. A gente precisou construir um projeto, cada aluno individualmente. Então, a gente aprendeu nesse projeto a fazer revisão da literatura, a procurar a temática que a gente escolheu em outros artigos e produzir uma revisão a partir daí. Estuda várias NBRs que ensinam a parte das referências, como fazer cada referência. Então, a estrutura de uma tese, uma dissertação. Então, isso eu guardo até hoje porque é importante a gente ficar revendo, né? A gente tem também psicologia, que pra mim deveria ser uma disciplina maravilhosa, que era para ter tratado de questões mesmo que envolvem o nosso atendimento. A gente diariamente lida com pacientes que são traumatizados, né? Assim, não tiveram boas histórias indo ao dentista. Mas a gente só estudou história da psicologia como ciência, como profissão. A gente estudou memória, sensação, percepção. A gente estudou aspectos ligados à personalidade, mas nada disso foi visto com base na odontologia. Então foi uma cadeira que a gente ficou meio que deixou bastante a desejar. Mas com mudança de professor, essas questões assim, pode ser que mude a abordagem e aí a disciplina fique legal, ou na sua faculdade tenha esse link melhor entre a psicologia e a odontologia. Então pode ser que seja legal. E a gente tem a SES 2, abordar também essa questão do cuidado, só que a gente é confrontado com alguns outros aspectos ligados à cultura, ligados à sociedade. A gente estuda sobre desigualdade social, a relação da saúde com questões como etnia, raça, a própria cultura mesmo. Então a gente estuda mais relacionado à sociedade. A gente lê texto, a gente assiste documentários e debate muito. Conversa muito, teve prova, teve apresentação de trabalho, mas foi uma disciplina também muito tranquila. Paguei a minha primeira cadeira letiva, né, que aí é por fora, você pode pagar essa cadeira em qualquer momento. A disciplina foi Acolhimento em Serviços de Saúde. Na faculdade a gente tem o Núcleo de Acolhimento e Pronto Atendimento, que é o NAPA. Nesse serviço, os pacientes chegam, né, quando tem triagem, os pacientes chegam, e aí a gente faz toda a identificação. O professor vê o que o paciente precisa e a gente encaminha ele para as clínicas, onde ele vai precisar fazer os procedimentos. O que é que a gente fazia? A gente admitia os pacientes, a gente fazia a ficha de identificação e junto com a professora a gente observava ela fazendo a triagem. Mas não pensem que é uma triagem extremamente detalhada, não. Ela identificava as principais questões e já encaminhava o paciente para as principais clínicas. A clínica é onde o paciente é avaliado com mais detalhes e aí a gente traça o planejamento. Então, essa triagem inicial é apenas para olhar, ver as principais questões
e encaminhar o paciente para a clínica. Na clínica, se a gente identifica alguma questão que necessita que ele dê continuidade ao tratamento ou vá para outra clínica, a gente consegue encaminhar. Mas o NAPA é a porta de entrada para o paciente ter o uso do nosso serviço, né, de lá da faculdade. Então, o que a gente fazia? Como eu disse para vocês, a gente acompanhava a professora, no final do dia a gente dava baixa no sistema, cadastrava todos os pacientes, encaminhava ele para as clínicas no sistema mesmo do computador. Teve um momento de troca de professor que aí o professor deixou a gente atender. São 5 alunos por turma, o professor deixou a gente fazer a triagem. Como eu falei pra vocês, não é nada detalhado, a gente pôde fazer. Então foi o meu primeiro contato com o paciente, eu nunca tinha tido até então. Eu aprendi mais ou menos uma sequência de avaliação, o professor deu algumas dicas, então foi bem legal. Eu não sabia nem o que era uma cárie, eu não sabia nem identificar uma cárie na boca. Depois que a gente olhava, o professor confirmava tudo aquilo que a gente tinha suspeitado. Foi bem legal, acho que eu cheguei a atender 3 pacientes, se eu não me engano. Então esse foi o meu segundo período. Espero que vocês estejam gostando do vídeo e não se esqueça de deixar sempre o feedback aqui embaixo, porque como eu falei, a gente sempre tenta melhorar. Espero que vocês estejam gostando de conhecer um pouquinho mais sobre como foi esses primeiros anos na faculdade. Não se esqueçam de se inscrever no canal, muito importante isso aqui. Curtir e comentar também, porque eu fico muito feliz e isso ajuda o canal a crescer, porque como vocês sabem, a gente só tá começando. Então é isso, até a próxima!